Lucas 15. Nós vamos ler uma das parábolas mais, para mim, a mais linda da Bíblia, e uma das histórias mais comentadas em todo o mundo, conhecido de todas as pessoas. A chamada parábola do filho pródigo. E eu fui muito abençoado. Acho que nessa caminhada cristã eu já ouvi umas 30 mensagens sobre essa parábola. E cada uma delas eu aprendi coisas novas. Porque ela é muito rica. E agora, ao estudá-la, eu aprendi outras coisas novas que eu queria deixar no seu coração para te abençoar nesta noite. Lucas 15, 8, não é isso? Parábola do filho pródigo. 11. É que eu copiei e colei aqui, não pus o versículo. Meti 15, 11. Muito bem. Eu vou ler numa versão que ajuda nosso entendimento, uma versão mais moderna, que troca os termos para uma linguagem mais atual, é a versão da Bíblia, a Mensagem, onde diz assim: ele contou outra história. Por que outra história? Porque a parábola do filho pródigo, ela aparece num trio de parábolas. A da ovelha perdida, da dracma perdida e agora do filho pródigo. E Jesus estava ensinando princípios, isso que eu estava falando para você de princípios, que são transformadores na vida de todos, e é por isso que o evangelista Lucas registra assim. E ele contou outra história, outra parábola, né? Dizendo, palavras de Jesus: um homem tinha 2 filhos. Quantos filhos ele tinha? O mais novo disse ao pai: quero minha herança agora mesmo. O pai então dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Ele tinha 2 filhos, foi dividir a herança, ele dividiu para os 2. Não passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Não quis mais ficar na casa do pai. Não quis mais se relacionar com o pai. Rompeu com o pai. Foi para distante. Distante dos olhos do pai, distante dos conselhos do pai, distante das orientações que o pai dava. Ele queria viver a sua vida. Deu o seu grito de liberdade, como alguns fazem. Não quero dar satisfação para ninguém, não quero, sou adulto, sou dono do meu nariz, sou dono do meu destino, dá minha parte na herança, e foi para um país bem distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Estava já sem recurso nenhum, quando uma seca, uma crise devastou aquele país, e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos. E para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Olha que situação chegou. Isso o fez cair na realidade. E ele pensou: os empregados do meu pai, os empregados, ele não está nem comparando com o filho, o irmão dele. Os empregados do meu pai têm pelo menos 3 refeições por dia. E eu estou aqui morrendo de fome. Falou para si mesmo. Sabe aquela hora que você para e começa a conversar consigo mesmo? Momento de reflexão, momento de lucidez. Você para e fica pensando: o que eu estou fazendo com a minha vida?
Se eu continuar assim, onde será o meu destino? Será que tomei a decisão certa? Que benefícios eu tive até agora? Foi esse momento que a psicologia chama de insight, né? Esse momento de reflexão, aquela parada. Ou como o Nelson falou aqui, aquela queda de ficha. Queda de ficha, para quem tem menos 21 anos, trata-se de um orelhão que antigamente... Então, enfim, vamos aqui voltar ao... Orelhão, sabe o que é isso? Não sabe, tem muita gente que não sabe mais o que é orelhão. Isto o fez cair na realidade. Ele pensou, os empregados de meu pai têm 3 refeições por dia, eu estou aqui morrendo de fome. Já sei. Vou voltar para a casa do meu pai, vou procurá-lo e vou dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Pai, eu não mereço nem ser considerado seu filho. Pai, ser um dos seus empregados já está muito bom para mim. Pensou, ensaiou o discurso, decidiu, resolveu, levantou-se e foi. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de volta para casa. Ele ainda estava bem longe. Na estrada, quando o pai o avistou. O coração do velho pai disparou. E ele correu para abraçar e beijar o seu filho. E o seu filho então começou o discurso. Abre aspas. Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço ser chamado de seu filho outra vez. Reticências tem na minha Bíblia. Por quê? Porque o pai não deixou ele concluir o discurso. O pai nem quis escutar. O pai o interrompeu, chamou os empregados e ordenou: rápido, tragam a melhor roupa que tiver para ele. Tragam também o anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um delicioso churrasco, melhor que fizemos até hoje. Vamos festejar, vamos celebrar, porque meu filho está aqui vivo, ele não está mais perdido, ele foi achado, e assim a festa começou. Estava tudo muito bem até aqui. Tudo isso se deu enquanto o filho mais velho estava no campo. Aí o filho volta para casa. Final do dia, ele voltou para casa, ao se aproximar ouviu o som da música e das danças. Falou: o que está acontecendo? O filho foi trabalhar, voltando, ouvia aquela festança toda, um dia de semana, sei lá, uma segundona brava. Ao se aproximar, ouviu o som da música e das danças, intrigado, perguntou a um dos empregados: o que está acontecendo? Ele contou a novidade. Seu irmão voltou para casa. O que o cara devia fazer? Fazer festa. Se alegrar. Mas ele fez isso? Vamos ver. Tum, 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 tum. Seu pai ficou tão contente de recebê-lo de volta, são e salvo, que mandou fazer essa big festa aqui. O irmão mais velho ficou tão revoltado que não quis participar da celebração. O pai foi até ele. Olha o pai aí de novo. Tentou conversar com ele, mas ele não quis ouvir e protestou: há quantos anos eu trabalho para o Senhor sem nunca reclamar?
E alguma vez ganhei uma festa para mim e para os meus amigos? Agora, esse seu filho aí, que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas, aparece aqui e o Senhor me dá uma dessa, dá uma festa para ele. Você não tem juízo, pai. O pai respondeu: filho, você não entende. Você está comigo o tempo todo. Tudo que eu tenho é seu. Mas este é um momento muito especial. Precisamos celebrar. Sabe, meu filho, seu irmão, ele falou assim, ó, seu filho, não é? Seu filho. Agora o pai fala assim, seu irmão. Sabe por que eu estou fazendo essa festa? Porque o seu irmão estava morto, mas agora está vivo. Ele estava perdido, mas ele foi encontrado. Diga aleluia. Espírito Santo de Deus, toma essa verdade tão simples e aplica ao nosso coração nesta noite, para que todos aqueles que estão distantes da casa do Pai neste auditório, Senhor, recebam hoje o amor do Pai e sejam constrangidos por este amor, tocados na sua alma e no seu espírito, e voltem para o relacionamento com o Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Lições que podemos aprender com essa palavra. Primeira, 4 lições. Primeira, a ênfase desta parábola, ou dessa história, a figura central desta parábola é o Pai. A palavra pródigo, ela tem significado duplo. Fazia tempo que eu não vi uma palavra que tenha significado duplo. Porque às vezes as palavras têm um significado e aí tem vários sinônimos. E é interessante, se você for olhar no dicionário, e eu tomei essa curiosidade, que eu gosto de ver o significado das palavras, porque quando eu vejo o significado da palavra, meu entendimento amplia. Por isso que eu leio várias versões da Bíblia. Porque às vezes você vê uma palavra na Bíblia lá, a concupiscência da carne. O que é isso? Você tem que olhar o dicionário. Então eu leio a Bíblia mais de uma versão mais ortodoxa, mais tradicional, e leio também as Bíblias mensagens, as NVIs e outras versões mais modernas. Para não deixar no ar aí, concupiscência significa desejos. E a palavra pródigo tem 2 significados. Tem um positivo e um negativo. A palavra pródigo tem o significado de esbanjador, perdulário, gastador. E tem também o significado de generoso. Generosidade extrema. Generosidade sem fazer conta. Sabe aquele cara que não faz conta? Ele é generoso, eu não sei quanto é. Vamos lá. Aquele cara que te convida para almoçar e não olha o cardápio pelo lado direito, olha pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, certo? O que tem no lado direito do cardápio? O preço. O perdulário, esse pródigo que te chama para jantar, ele olha o cardápio, ele não quer nem que você olhe o lado direito, olha o lado esquerdo aí. Escolhe o que você quiser. Você fica até constrangido. É aquele cara é aquela pessoa que a generosidade dela é algo extremo. É algo que beira, entre aspas, beira a irresponsabilidade. Veja bem, o pródigo tem os 2 significados. Esse título, a parábola do filho pródigo, não é um título inspirado. Foi os homens que colocaram, não tem inspiração divina aí não. Jesus contou a história do pai. É a história do pai, que tinha 2 filhos. A figura central, a primeira coisa que nós podemos aprender com essa parábola, que a figura central desta parábola é o pai. E Jesus estava contando aí para ilustrar, fazer uma analogia de quem é o nosso Pai Celestial. Nosso Pai Celestial é um esbanjador.
é um generoso e responsável. Por isso que o Francis Chan escreveu um livro, O Louco Amor. Ele ama incondicionalmente. Ele ama irresponsavelmente, entre aspas. É o amor do nosso Pai. A palavra pai aparece na versão da Bíblia Revista e Atualizada 12 vezes nesse contexto aí. 12 vezes. Pai, 12 vezes. A figura central é o pai. Que pai é esse? É o pai pródigo. É aquele que reparte. É aquele que doa. O pai, foi o pai quem avistou o filho de longe, não foi o filho que avistou o pai. E lembre-se, o filho estava fora de casa há muito tempo. Ele chegou como um maltrapilho. E o pai reconheceu o filho de longe. Isso é maravilhoso. E eu tenho para mim que esse pai ficava todos os dias na expectativa de que o filho iria voltar. Eu acho que o pai acordava e pensava assim, será que é hoje que meu filho vai voltar? Ele ficava antenado, porque foi assim que a Bíblia diz que ele avistou o seu filho de longe. E ele o reconheceu de muito longe. Talvez quando ele viu aquela pessoa, aquele homem vindo na direção, naquela estrada talvez, ele pensou, aquele andar eu conheço. Porque o seu pai conhece você pelo seu andar. O seu pai celestial conhece você pelo seu cheiro. Ele conhece você pelos seus tiques nervosos. Quando você convive muitas vezes com as pessoas, elas vão conhecendo você muito. Quando meu filho chega em casa, eu sei que ele chegou. Eu tenho 2 filhos, mas eu sei quando o Vitor chegou e quando a Carla chegou. A maneira como o Vitor abre a porta é inconfundível. Certo, Cláudio? É inconfundível. Delicado. Não importa se é meia-noite. Não importa. 1h da manhã, não importa. A Mércia, nossa secretária aqui, secretária do pastor Carlos Alberto, nossa, porque ela serve todo mundo, né? Ela brinca comigo. Quando eu subo a escada, ela fala assim, já sei quem está subindo. Ela fica assim lá em cima. Já sei quem é esse passinho que está vindo aí. É o Osmar, ela fala. O jeito de andar, o jeito que eu piso no degrau da escada, ela sabe que sou eu. Isso são coisas pequenas. Mas eu quero dizer para você, o seu Pai Celestial, e principalmente para você que está aqui pela primeira vez, Ele estabeleceu uma conspiração santa para que você estivesse aqui hoje. Eu vou lá, estou convidando, eu sei lá, resolvi ir. Não, você se enganou, você não resolveu ir, não. Você não resolveu vir, você foi trazido. Você foi quase que abduzido para cá. Por quê? Por causa deste amor. Esse amor desse Pai por você é tão maravilhoso, que Ele tem usado pessoas para ir atrás de você. Tem levantado o que nós chamamos aqui de agentes de paz que foram até a sua casa. Pessoas que estão vivendo problemas, vivendo crise, estão desempregados, estão com dificuldade, às vezes estão com dificuldade maior que a sua, mas vão lá semanalmente na sua casa para levar uma palavra de encorajamento para você. Não são eles são agentes. É o Pai Celestial que está indo através deles, porque Ele ama você, conhece você pelo seu nome. Aliás, o Salmo 139 diz que Ele conhece você enquanto você estava sendo formado no ventre da sua mãe. Ele conhece o seu jeito de andar, conhece o seu cheiro, conhece tudo. Por isso que o rei Davi dizia num dos salmos, para onde me irei desse Deus? Para onde que eu vou fugir? Se eu fizer a minha cama lá
no penhasco, ele está. Se eu for para o fundo do mar, ele está também. Se eu for para o inferno, até lá ele é capaz de buscar-me. Esse é o pai. O coração do pai disparou ao ver seu filho retornando. O pai foi quem correu em direção ao filho. O filho estava vindo, ensaiando o discurso. Lembra da cena? Já sei o que eu vou dizer. Vou dizer: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, eu já estou feliz da vida que o Senhor me tratar como um empregado. Se eu puder morar lá naquele galpão, lá onde ficam os empregados, lá na casa do caseiro, né, irmão? Lá na casa, eu já estou feliz da vida de morar lá no quartinho, lá na casa, o quartinho do fundo da casa do caseiro, já estou feliz. Não sou digno de ser chamado teu filho. Ele vem saindo do discurso, e o pai sai correndo na direção dele. Tudo começa com o pai. Sai para quê? Para o acusar, né? Não falei para você que você ia voltar, seu perdulário, esbanjador, pá! Foi isso que o pai fez? Ele correu para abraçar o seu filho e para beijar o seu filho, cheirando porcos. Maltrapilho, descalço, pés fedidos, sem tomar banho há muito tempo. O pai correu em direção a ele, não para acusar, não para jogar na cara dele, como muitos pais fazem com seus filhos, quando seus filhos erram. Talvez você já fez isso com seus filhos, talvez seu pai fez isso com você, e hoje você precisa liberar perdão para ele. Porque esse não é o modelo de pai, aqui está o modelo de pai. Esse é o pai que eu quero ser. O pai que não acusa, o pai que ama incondicionalmente. Ama de maneira pródiga. Ama de maneira esbanjadora. Eu quero ser um pai que os meus filhos tenham o prazer de morar na minha casa. E quando se casarem, tenham o prazer de voltar para a casa do pai. Porque alguns filhos, e aqui nós temos um trabalho de curso de noivos, alguns filhos se precipitam, se lançam em relacionamentos e casamentos porque eles não aguentam mais a pressão de viver na casa dos pais. Eu quero ser um pai agradável. Eu quero ser um pai admirável. Que os meus filhos olhem para mim e para minha esposa e tenham saudade de nós. Nós estamos com uma filha morando fora por alguns meses. Mas nós falamos com ela pelo FaceTime pelo menos umas 2 vezes por dia. E às vezes é ela que liga. Liga da rua. Oi, pai, tudo bem? O que você está fazendo? Falei, nada, estava esperando você ligar. Não importa o que eu estava fazendo. Paro tudo. Dá para falar agora? Claro que dá. Tem hora que não dá. Não estou exagerando. Tem hora que não dá, exatamente. Mas faço questão de atendê-la. Para dizer para ela que ela é amada, que ela é prioridade. Quando meus filhos me mandam uma mensagem no grupo do WhatsApp da família, eu respondo, nem caiu, já respondo. Para dizer, vocês são prioridade para mim. Porque eu quero que os meus filhos, quando forem adultos, ainda mais casarem, eles tenham prazer. Sintam saudades e nunca queiram se distanciar de nós, pais. O pai não jogou na cara do filho palavras de acusação quando ele começou a sua confissão. Era a hora, né? Pai, sabe o que é? Pequei contra o Senhor. Pecou mesmo, você é safado. Falei para você. Aliás, falei para o seu irmão, falei para todo mundo aqui. Falei de você. Falei que isso ia acontecer. Agora, vai começar lá da casa dos porcos. Essa é a justiça humana.
Me trata como um desempregado. É isso mesmo, você não vai nem ser empregado, você vai trabalhar de graça para mim, pela comida. Porque você não soube valorizar o que você tinha. Não foi isso que o Pai fez. Não é isso que o Pai Celestial faz. Pelo contrário, chamou os seus empregados e ordenou: rápido, tragam uma roupa decente para ele. Tragam também o anel da família, um par de sandálias. Vão buscar uma novilha bem gorda e preparam um delicioso churrasco. Chama o Bassi lá. Vamos festejar, vamos divertir. Meu filho estava morto e agora está vivo. Não está mais perdido, foi achado. E o pai foi logo cobrindo a nudez do filho. É por isso que ele pediu uma roupa nova. Por isso que ele pediu uma roupa nova. Porque a roupa, assim como naquela época, assim como na nossa época, a roupa tem o significado de indicar a classe social das pessoas. Os empregados, os escravos, não usavam roupa, eles usavam as coberturas, uns trapos, eles não tinham roupa. E foi assim que o filho chegou, desnudo, parte de roupa. Falou: não, quero uma roupa limpa, melhor, vai lá buscar, eu quero cobrir a sua nudez. O pai que ama, cobre a nudez dos seus filhos. A pessoa que ama, cobre a nudez do outro, não expõe o outro. Quando o pai pediu essa roupa nova, ele estava dizendo: você não será apenas um jornaleiro, não, um escravo, não. Você continua sendo meu filho, e restituiu o seu filho na posição de filho. O pai foi logo também restituindo aquilo que Satanás tentou roubar do seu filho. Traga o anel da família. O anel significa símbolo de autoridade. Lembra daquelas cenas dos filmes antigos que os caras pegavam o anel assim? E servia como assinatura deles? Era um carimbo, era um símbolo de autoridade. É isso que significa o anel. Traga o anel. Que o pai estava dizendo o seguinte: você está sendo restituído agora em toda a sua herança. Vou dar a sua herança de novo. Gastou tudo, vou dar de novo. Vou restituir tudo que o diabo tentou roubar de você. Dar ao filho o anel era uma declaração de perdão da parte do pai. Você está perdoado, você está reconciliado, você está restituído na sua posição de filho novamente. E o pai foi logo, o terceiro item, terceiro e último, o pai foi logo providenciando proteção para o seu filho, para a nova caminhada. Ele falou assim: traz sandálias novas para ele. Porque agora ele vai caminhar numa nova vida, numa nova dimensão. Para encerrar, 2 tipos de filhos. Um pai. Enfatizei o pai, porque essa é a figura central. Esse pai tinha 2 filhos. O mais novo, indisciplinado, esbanjador, ingrato, individualista. Quero viver a minha vida. Consequentemente, passou fome, se arrependeu e voltou para o pai. O segundo filho, o mais velho, confiava na sua própria justiça. Era a figura do religioso. Não sou como seu filho. Esse seu filho apontou para o outro. A figura do religioso. E aqui dentro hoje, nós temos as 2 figuras. Os perdulários, os esbanjadores, aqueles que em um determinado momento da sua vida foram ingratos. Deixaram a convivência com o pai. Gastaram tudo que tinha. Sorveram tudo, até o talo. E estão hoje deprimidos, tristes, sem esperança. Porque jogaram fora tudo que tinham. Esse é o primeiro filho. Mas graças a Deus que esses filhos estão aqui hoje. E tem o segundo filho. Aquele que estava sempre dentro de casa, mas nunca se apropriou de nada.
E o pai disse: tudo que o senhor tem, tudo que eu tenho é teu. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós, como cristãos, frequentadores de igreja, nós estamos vivendo como o irmão mais velho desta família. Tudo está à nossa disposição, mas nós vivemos uma subvida, não desfrutamos de nada. E a graça operou na vida deste moço, do mais novo. É a terceira verdade desta palavra. Primeiro, que o pai é a figura central. Segunda lição, que ele tinha 2 filhos. E a terceira é que a graça desta palavra, a palavra central é a graça. E o que é a graça? Graça é não desistir daqueles que desistem de nós. Eu escrevi algumas coisas aqui, pesquisei outras, para definir o que é graça para nós. O que é graça? É não desistir daqueles que desistem de nós. O que é graça? É favor imerecido. Você não merece e recebe. É a ilustração do filho mais novo, que não merecia nada. Ele sabia que ele não merecia. E ele recebeu tudo. Ele não recebeu só comida 3 vezes por dia, não. Ele foi restituído em todas as suas coisas que tinha antes e até muito mais. Graça é dar amor a quem nos feriu. Quer saber o que é graça? É você manifestar amor àquele que fere você. Graça é ser grato apesar da ingratidão dos outros. Foi o que o pai fez. Amou quem o feriu, apesar do seu filho ser ingrato, ele manifestou gratidão. Graça é servir e amar os seus ofensores. Graça é vencer o mal com os golpes da bondade. Esse filho foi transformado por causa da graça do Pai Celestial. Última coisa. Não resista em voltar para a casa do Pai, mesmo que tenha feito errado tudo até aqui. Não resista em voltar para a casa do Pai, mesmo que você tenha feito tudo errado até aqui. Vamos ficar em pé.